Olá! Neste vídeo iremos abordar o uso de probabilidades em inferência filogenética. Atualmente há dois critérios de otimalidade em inferência filogenética baseado em duas escolas distintas de estatística. Dentro do contexto frequentista, podemos usar verossemelhança máxima como critério de otimalidade. A estatística bayesiana também pode ser usada para o mesmo propósito, no qual topologias são selecionadas por sua probabilidade posterior. Neste vídeo, iremos apresentar as motivações que levaram Felsenstein a propor o uso de verossemelhança máxima em inferência filogenética e como ela é computada para estimar comprimentos de ramos e selecionar hipóteses filogenéticas. Este vídeo assume que você assistiu o nosso vídeo sobre os princípios de probabilidades e verossemelhança que são necessários para que possamos entender este componente de nosso curso. Se você não viu esse vídeo, seu link está na descrição abaixo deste vídeo. Não se intimide pela formulação matemática de algumas passagens, a coisa é bem mais simples do que parece. Vamos lá? O final da década de 70 demarca o início do uso de funções probabilísticas como critério de otimalidade em inferência filogenética. Nas últimas décadas, esses critérios se tornaram prevalentes em análises filogenéticas, especialmente aquelas baseadas exclusivamente em dados moleculares. Neste vídeo, iremos abordar um desses critérios. Nosso objetivo é entender a motivação que levou Felsenstein a propor verossemelhança máxima como critério de otimalidade e como ele pode ser usado para selecionar hipóteses filogenéticas. Em 1978, Joe Felsenstein publicou um artigo importante onde argumentava que, em alguns casos, o critério de parcimônia resultaria na escolha da topologia incorreta. As conclusões de Felsenstein foram baseadas no seguinte experimento. Ele simulava a evolução molecular de sequências nucleotídicas para 4 OTUs baseada em uma topologia com ramos externos desproporcionais. As sequências nucleotídicas eram então submetidas à análise filogenética para verificar se a topologia que gerou os dados era a mesma resultante da análise sobre o critério de parcimônia ou verossemelhança. Seus resultados indicaram que, em casos como esses, o critério de verossemelhança máxima teve um desempenho muito superior em comparação com a parcimônia, especialmente à medida em que o tamanho das sequências nucleotídicas aumentavam. A razão desse resultado estava no que Felsenstein denominou como atração de ramos longos, Long Branch Attraction, posteriormente denominada como zona de Felsenstein. Segundo Felsenstein, ramos longos tendem a possuir mais transformações, gerando homoplasias que a parcimônia considera como evidência de relação de parentesco, mas que a verossemelhança máxima é capaz de detectar e corrigir. Considere este exemplo. Os dados simulados usando a topologia 2 geram transformações nos ramos associados a A e a C. A parcimônia recuperaria a topologia 1, postulando 4 transformações. A verossemelhança máxima considera que os ramos longos estão mais propensos a gerar homoplasia. Desta forma, seleciona a topologia 2, embora ela tenha maior distância patrística. Vamos entender como isso é aplicado durante o processo de otimização para a seleção de hipóteses filogenéticas. Lembre-se que todo critério de otimalidade requer uma função objetiva, que é a função matemática que expressa o critério adotado. O objetivo nessa etapa é atribuir índices de mérito relativo a cada uma das hipóteses avaliadas para que possamos escolher objetivamente a hipótese que melhor representa nossa matriz de transformação. Quando nosso critério de otimalidade era a parcimônia, nossa função objetiva buscava minimizar a distância patrística da topologia. O resultado era a seleção da hipótese filogenética com menor número de transformações. Quando adotamos o critério de verossemelhança máxima, a função objetiva maximiza a verossemelhança da topologia T e seus comprimentos de ramos V e alguns parâmetros do modelo de substituição Q. Na prática, a função de verossemelhança estará estimando vários parâmetros. No mínimo, a topologia e o comprimento de cada um de seus ramos. Em alguns casos, também é estimado durante esse processo alguns parâmetros do modelo de substituição. Como a lógica da verossemelhança máxima prediz, esta função maximiza a probabilidade de obtermos a matriz de transformação, dado que a topologia, seus comprimentos de ramos e a matriz de substituição sejam verdadeiros. Modelos de substituição descrevem as probabilidades de transformação de caracteres.
Esses modelos baseiam-se nas cadeias de Markov. Estes são modelos estocásticos que descrevem uma sequência de eventos possíveis de transformação para os quais a probabilidade de cada evento depende apenas do estado obtido no evento de transformação anterior. Nesta matriz Q, o primeiro elemento da primeira linha descreve a probabilidade de permanência no estado A, dado o comprimento de ramo V. O segundo elemento dessa mesma linha expressa a probabilidade de transformação do estado A para o estado C, dado o comprimento de ramo V, e assim por diante. Estes modelos de substituição variam em complexidade e número de parâmetros que podem ser estimados durante o processo de otimização, tais como frequências de bases e taxas de substituição. Dentro desse espectro de complexidade, o modelo de Jukes-Cantor de 1969 é o mais simples e assume probabilidades idênticas de transformação entre todos os estados. Do outro lado, temos o modelo conhecido como GTR de General Time Reversible, que contém uma série de parâmetros livres que são estimados durante a análise. Estimativa de comprimento de ramos utilizando verossimilhança máxima leva em consideração a taxa de substituição alfa e determinado tempo. O parâmetro V considera essas duas quantidades e é o valor estimado durante a maximização da função que estima o comprimento de ramo onde são postuladas as transformações. Neste exemplo, dois ancestrais hipotéticos estão conectados por um ramo cujo comprimento deve ser estimado em função das duas bases que diferem entre eles e as demais 30 que permaneceram como estão. Se utilizarmos o modelo de substituição de Jukes-Cantor, as probabilidades de transformação de estados de caráter ou manutenção de estado em função do comprimento de ramo V é dado por estas fórmulas. Como há duas bases diferentes nessas sequências de 32 nucleotídeos, a função probabilística a ser maximizada considera a probabilidade de transformação elevada ao quadrado e a probabilidade de manutenção do estado de caráter elevado a 30. Este gráfico representa a função de verossimilhança à medida em que o comprimento do ramo V varia. O pico desta curva equivale à máxima verossimilhança desta função e fornece a estimativa do comprimento de ramo. Vamos entender como estimamos a verossimilhança máxima de uma topologia dados os estados de caráter observados nos terminais e os comprimentos de ramos. Considere a distribuição dos estados de caráter T e C para os terminais A, B, C, D na topologia 1 com comprimentos de ramos V1 e V2. Para calcular a verossimilhança dessa topologia, é necessário considerar as atribuições de estados de caráter para os HTUs. Se atribuirmos a base A para os HTUs, calcularíamos a probabilidade da reconstrução 1 na topologia 1. Consideramos uma reconstrução, pois os estados de caráter nos HTUs não são observados. No entanto, há 16 reconstruções possíveis para esses dois vértices internos da topologia, ao combinarmos a atribuição de 4 pares de bases ACGT para cada um deles. Para cada reconstrução, calculamos sua probabilidade. Estas são todas as reconstruções possíveis para HTU1 e HTU2 na topologia 1. O cálculo da verossimilhança desta topologia deve considerar as incertezas associadas às atribuições de estados de caráteres aos nós internos. Considere que estas atribuições são mutuamente exclusivas, indicando que o cálculo da probabilidade deve considerar cada reconstrução como eventos disjuntos. Vamos voltar à nossa pergunta inicial. Dada a distribuição de estados de caráter para A, B, C e D, uma topologia com seus respectivos comprimentos de ramos e uma matriz de substituição, nós queríamos calcular a verossimilhança desta topologia e seus respectivos comprimentos de ramo, dados os estados de caráter observados e uma matriz de substituição. Esta verossimilhança é proporcional à probabilidade de obtermos os dados, assumindo que a topologia, seus comprimentos de ramos e a matriz de substituição estão corretos. Como há incertezas relacionadas aos estados de caráter nos nós internos, consideramos 16 reconstruções de estados de caráter possíveis. Esta probabilidade considera a incerteza desses estados de caráter ao integrar a probabilidade de cada reconstrução. Portanto, a probabilidade dos dados serem obtidos, dado a topologia, os comprimentos de ramos e a matriz de substituição, é a somatória das probabilidades de cada reconstrução.
Para matrizes de transformação com mais de uma série de transformação, a verossemelhança da topologia é calculada pela interseção das probabilidades de cada caráter. Ou seja, multiplicam-se as probabilidades resultantes das somas das reconstruções de cada caráter. A verossemelhança de topologias é expressa usando o logaritmo natural das probabilidades, minimizando assim o número de casas decimais durante o cálculo. Neste exemplo, a topologia selecionada sobre os modelos de substituição TVME é a topologia 1. Em análises filogenéticas utilizando verossimilhança máxima como critério de otimalidade, os comprimentos de ramos, caracteres invariáveis e caracteres não informativos sobre o critério da parcimônia têm influência na análise. Estes dados consideram 15 nucleotídeos para 4 terminais. Há somente 3 caracteres informativos para a parcimônia. O primeiro suporta a topologia 1 e os 2 seguintes a topologia 2. A grande maioria dos caracteres não informativos são responsáveis pelos comprimentos dos ramos externos. A análise filogenética sobre o critério de verossemelhança utilizando o modelo de substituição K2P recupera a topologia 1. Observe que até mesmo as posições invariáveis das sequências de nucleotídeos têm influência no cálculo de probabilidades das topologias. Transformações em ramos terminais modificam o comprimento dos ramos e podem influenciar a seleção de uma outra topologia. Neste exemplo, eu adicionei 2 transformações nos ramos associados aos terminais B e D. A análise desses dados seleciona a topologia 2 em contraste com as análises anteriores que selecionaram a topologia 1. Vamos retornar às motivações iniciais do uso de verossemelhança como critério de otimalidade em inferência filogenética. Segundo Felsenstein, em simulações em sílico, o critério de parcimônia não recuperou as topologias verdadeiras, ou seja, aquelas usadas para simular os dados que foram analisados. Uma das principais críticas a esse tipo de abordagem é que dados simulados não refletem a realidade dos dados reais na maioria das vezes, e que haverá sempre espaços de parâmetros nos quais alguns métodos terão a tendenciosidade de falhar. No mundo real, não há como aferir a acurácia de hipóteses filogenéticas, pois elas serão sempre desconhecidas. Em 2010, Rindel e Brouwer analisaram 1000 estudos filogenéticos, dos quais 504 utilizaram probabilidades e parcimônia como critérios de otimalidade. Dentre eles, somente 2 estudos reportaram resultados incongruentes entre esses 2 critérios de otimalidade. Desta forma, os autores concluem que a atração de ramos longos prevista por Felsenstein e usada como justificativa para a implementação de verossemelhança e inferência filogenética não é evidente em dados reais, pois sendo esse o caso, observaríamos resultados discrepantes ao usarmos esses critérios em um mesmo conjunto de dados. Sistemática, assim como muitas disciplinas em biologia, é uma ciência histórica na qual os eventos que buscamos explicar são únicos no tempo e no espaço. Ward-Wheeler chama atenção para o fato de que caracteres, por serem indivíduos históricos únicos, não podem ser considerados como uma amostra aleatória de uma distribuição probabilística. Há pelo menos 2 interpretações para probabilidades. A primeira delas é que probabilidades podem ser entendidas como um grau de crença, no sentido em que elas expressam a confiança relativa em determinado resultado. Por exemplo, eu poderia dizer que esta moeda tem 80% de chance de ser honesta. A outra possibilidade é interpretar probabilidades como um descritor de uma propriedade física do objeto. Neste caso, eu diria que essa moeda tem 80% de chance de dar coroa em uma jogada. Ciências históricas cujo objeto de estudo são eventos históricos únicos não permitem facilmente interpretar probabilidades como no segundo caso, pois isso requer replicação de eventos. Como colocado eloquentemente por Ward-Wheeler em 2012, critérios de otimalidade são premissas analíticas utilizadas para interpretar eventos historicamente únicos. Como tal, eles não podem ser testados empiricamente por acurácia. Por outro lado, congruência pode ser um caminho a ser seguido. No entanto, em seu cerne, critérios de otimalidade são pressupostos que requerem suporte e justificativa quando empregados. Pressupostos diferentes levam a resultados diferentes. Somente justificando nossas premissas, nós podemos defender nossas conclusões.